Olá, leitores e leitoras! Hoje estamos aqui para falar sobre uma trilogia maravilhosa, do tipo que aquece o coração, que é a trilogia Os Números do Amor, da Sarah MacLean. Essa é uma trilogia pela qual eu simplesmente me apaixonei. Eu estou apaixonada pela Sarah MacLean e se você não assistiu o meu vídeo da Black Friday, vai lá e assiste, porque lá eu mostro que eu comprei as outras duas séries dela, que são depois dessa série aqui, porque eu simplesmente amei a forma como ela escreve. A escrita dela é fluida, é leve, ela é engraçada. É uma escritora, assim, pra gente ter pertinho do coração. Eu só li esses três por enquanto, mas assim, eu já sei que eu gosto muito dela. Para quem vai comprar esses livros pela internet, esses livros, os três, têm 23 centímetros de altura por 16. O primeiro e o segundo tem 2 centímetros de espessura, mas o terceiro ele tem 1,7, então ele é um pouquinho mais fininho que os outros. Com relação ao total de capas, o primeiro tem 374, o segundo tem 348 e o terceiro tem 330. Eles também têm diferenças na quantidade de capítulos. O primeiro tem 24 capítulos, o segundo tem 22 e o terceiro tem 20 capítulos. Todos eles têm epílogo. A editora é a Arqueiro, né? Como vocês podem ver aqui. Acho que a Arqueiro é realmente a minha editora favorita, porque ela é a editora que tem a melhor pegada para romances de época. A maioria dos romances de época que eu leio realmente são edições da Arqueiro. Então, se você olhar para minha estante, o que você mais vai encontrar é a editora Arqueiro. Esses romances, eles são baseados em romance com família, e é uma coisa que eu adoro. Então, você, né, tem o primeiro casal e aí depois parece que vai resolvendo a vida de todo mundo durante a trilogia de romances, e isso eu acho simplesmente maravilhoso. No final, todo mundo tem um final feliz e todo mundo fica feliz. Claro que existem alguns personagens que não têm exatamente um final ou uma história contada, tanto porque se fosse contar a história de todo mundo, ia ter que ser com certeza uma sequência bem mais longa do que 3 livros, mas ainda assim, ele vai contando as histórias e ligando os personagens, ela, né, a escritora vai contando as histórias e ligando os personagens de uma forma maravilhosa, e eu tô apaixonada. Ai, tô apaixonada por esses livros. Eu amei as capas, achei elas muito bonitas. Ó, esse é o livro 1, 9 regras para ignorar antes de se apaixonar. E essa capa super delicada, super diferente. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que tem uns arabescos aqui. E a página de guarda, ela tem também, ó. Olhem que lindo. Não é lindo? Eu achei muito lindo. Coração se derreter. Que também tem o detalhe aqui, também tem a folha de guarda aqui, que eu achei também muito fofo. E 11 leis a cumprir na hora de seduzir. Também tem os detalhezinhos ali. E a folha de guarda, que é muito linda. É uma edição muito caprichada. A parte interna dela é bem espaçado, bem legal. A folha não é muito fininha. Não tenho nada para dizer negativo com relação a esses livros aqui. Eu achei eles maravilhosos. As 3 histórias eu gostei. Eu acho que a história que eu gostei mais foi a primeira. Eu acho que a que eu gostei mais foi a primeira e o segundo lugar que eu gostei mais foi a segunda. A terceira eu gostei, mas assim, a gente sempre tem que escolher o que gostou mais, né? E o que eu gostei mais acho que foi a primeira ali, da Calpurnia e do Gabriel. A segunda é a história da Isabel e do Nicholas. E a terceira é a história da Juliana. Da Juliana. Da Juliana e do Simon. A primeira história é sobre a Calpurnia e o Gabriel. O Gabriel é um marquês de Houston. E ele é um libertino e um cara assim que, sabe, ele é o super partido, mas ao mesmo tempo é o cara que nenhuma mãe, nenhuma debutante quer tentar conquistar, porque ele é um libertino inveterado e ele é um cara que ele tem uma reputação péssima por ser tão libertino e por achar que o amor não é uma coisa para ele, por conta de uma história que ele tem com a mãe dele. E a Calpurnia, ela é uma mulher que ela tem 28 anos, ela teve todas as suas temporadas em Londres, mas ela não se casou, ela
até os 28 anos, então ela é considerada uma solteirona, ela já se entra na parte das solteironas, ela tem renome, mas ela é alguém que tem reputação, ela é uma solteirona com uma reputação impecável. E aí, a irmã dela, Mariana, ela debuta na sociedade, ela logo consegue se casar com um duque, e aí eles estão planejando esse casamento, e a Calpurnia percebe que todo mundo vê ela como uma pessoa que não corre atrás dos sonhos, uma pessoa que tá ali, mas ao mesmo tempo não se importa, uma pessoa que é muito passiva com relação à vida. E aí, conversando com o irmão dela, ela decide que ela vai fazer uma lista de 9 coisas que ela gostaria de fazer se a reputação dela não importasse nada. Então, assim, são 9 coisas que ela gostaria de tentar, que ela gostaria de experimentar na vida dela, mas ela sabe que cada uma dessas coisas destruiria a reputação dela. E ela vai e escreve essa lista e ela começa a realizar essas coisas. Então, a primeira coisa que ela realiza é ir até uma pessoa para que essa pessoa a beije, porque ela quer ser beijada antes de, né, sei lá, que a vida se vá, que acabe, e como ela já é uma solteirona mesmo, então ela quer viver as experiências o melhor que ela puder, e o como e quando ela puder, e aí ela faz essa lista, e essa lista tem coisas assim que na maioria das vezes são coisas que são permitidas só aos homens, e ela começa a realizar toda essa lista, e ela acaba se encontrando numa situação onde a Juliana Fiore, que é, no caso, a personagem principal do livro 3, ela chega a Londres como uma irmã bastarda e ela precisa ser apresentada à sociedade. E nisso a Calpurnia vai ajudar ela a mudar seus modos, a ser diferente, ficar melhor e conhecer todas as regras da sociedade para que ela possa ser apresentada e para que ela possa ter alguma chance de ser aceita, mesmo sendo uma filha bastarda. Então aí já começa a ligação entre eles, entre todos eles, porque todo mundo tem ligação em todos os livros. Com relação a essa série, é importante ler na sequência, o livro 1, livro 2, livro 3, porque eu acredito que se for ler de forma desconexa vai ficar bem confuso, porque ele segue uma sequência bem certinho e as ligações são bem fortes entre todos os personagens de todos os livros. Então, assim, é importante ler na sequência, 1, 2, 3. O livro 2, 10 formas de fazer um coração se derreter, é sobre o irmão, no caso do Marquês Halston, que é o Nicholas, que é o St. John. Ele não tem um título, né, porque ele é um segundo irmão, mas ele viaja, por ser segundo irmão, por toda a história que acontece com relação à mãe dos dois, eles são gêmeos, o Gabriel e o Nicholas. Por conta do que acontece com a mãe deles, o Nicholas, ele acaba trabalhando para a coroa, ele acaba virando um caçador de pessoas. Ele consegue encontrar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. De certa forma, ele acaba sendo mantido nessa profissão por um duque, que é o Duque de Leighton, que vai aparecer no terceiro livro, que vai ser o personagem masculino principal do terceiro livro. Então, assim, ele trabalha desse jeito e tudo, e ele coloca na cabeça dele que ele também não foi feito para amor, o amor não foi feito para ele. Acaba que ele aparece numa revista feminina de fofoca, e nessa revista feminina eles colocam ele como um dos maravilhosos partidos, porque diferente do irmão dele, ele tem uma reputação impecável. Ao invés de sair com mulheres de vida fácil, ele acaba tentando ficar longe disso e tentando se manter longe das mulheres e tendo apenas casos bem rápidos, não tendo namorada, e ele sai nessa revista. Quando ele sai nessa revista, ele se torna o partido para ser perseguido, e ele está em Londres e ele começa a ser perseguido pelas mulheres. E aí ele quer de qualquer jeito sair de Londres para parar com isso, todas as debutantes, as mães de debutantes, todas as casamenteiras indo atrás dele. E ele quer sair de Londres. E o Duque de Leighton, a irmã do Duque, some. E ele precisa que ele casse a irmã dele. E ele sabe que ele já largou essa vida de caçador, de trabalhar para a coroa e tudo, mas o Nicholas, ele quer muito sair de Londres, então ele acaba aceitando caçar a irmã do Duque de Leighton, que é a Georgiana. Ele vai atrás da Georgiana e ele acaba descobrindo um lugar chamado Casa de Minerva. Eu não vou contar mais do que isso para não dar spoiler, mas assim, quando ele chega lá, a dona desse lugar é uma mulher completamente excêntrica, diferente,
ela tem uma capacidade, é uma personagem incrível, uma personagem forte, dedicada, amorosa, que consegue pegar pra ela o problema de terceiros, sabe? E ele chega lá e conhece ela e ela deixa ele assim completamente abismado. E ao mesmo tempo você tem essa revista que dá várias dicas de como agarrar, né, um super bom partido, e aí toda a história vai desenrolando com relação a isso, e é simplesmente maravilhosa a história, vale super a pena ler. Eu achei incrível, incrível. A personagem feminina, assim, puxa, eu fiquei admirada, sabe? E, uma coisa no livro 1 da Calpurnia que eu fiquei admirada foi que eles escrevem a personagem como uma pessoa acima do peso. Então ela é gordinha e mesmo assim ela tem todos os atributos, ela tem toda a personalidade dela, o jeito dela, sabe? E ela é contagiante como pessoa, assim, ela é incrível. E a do segundo também é incrível. O terceiro livro é sobre a Juliana Fiore, que é a irmã bastarda do Gabriel e do Nicholas. Ela chega a Londres, como eu já falei, Calpurnia começa a ajudar ela a tentar entrar na sociedade. E a Juliana, ela é uma pessoa que ela é muito dinâmica, ela é muito diferente, ela não tem travas na língua, ela fala o que ela pensa. Ela é italiana, ela tem sotaque, ela considera muito mais a paixão do que a reputação. E aí o Duque de Leighton, que é um cara que considera a reputação tudo no mundo, que é um cara que se apaixona inicialmente por ela, mas depois vira o nariz porque ela não faz parte, né, ela não tem um título, ela é uma filha bastarda e tudo, e ele sabe que ele não poderia ficar com ela. Ela e o Duque começam a ter uma história de um desafio. Ela sabe que ele tá noivo, que ele vai ficar noivo, e ela desafia ele a dar 2 semanas para ela, e durante 2 semanas ela vai provar para ele que a paixão é muito mais importante do que a reputação. E aí nisso começam várias situações, só que a Juliana Fiore, ela é uma personagem que, de alguma forma, todos os problemas parecem correr para ela. Tudo que ela tenta fazer, que ela inventa, sempre acontece alguma coisa e que foge totalmente do controle dela, e ela tenta mostrar para ele paixão, né, que não dá para viver uma vida sem paixão, mas as coisas começam a acontecer uma depois da outra e vira tudo uma bagunça. Mas assim, super bem escrita a história e muito divertida. Eu também adorei. Eu adorei as 3 histórias, achei elas maravilhosas. Essas histórias deixaram um gostinho de quero mais, assim, daquele tipo, sabe? Por quê? Eu gostaria muito, 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 muito que nas próximas séries que eu já comprei, que eu pretendo ler em breve, tivesse uma história feliz pro Benedict, que é o Conde de Allendale, que é o irmão da Calpurnia e da Mariana. Eu gostaria muito que em algum momento aparecesse uma história para ele, porque ele é um personagem, não é um dos personagens principais da história, mas ele aparece tanto no livro 1, quanto no livro 2, quanto no 3, e eu acho ele assim queridíssimo, sabe? E eu queria muito que tivesse uma história para ele, assim como eu também queria que tivesse uma história para Georgiana, que é irmã do Duque de Leighton, que acontecem várias coisas com ela também, não vou contar aqui para não ser um spoiler, mas eu também queria que tivesse uma história para ela, porque, sei lá, ficou, sabe, aquela coisinha de, puxa vida, queria, né, que esses dois tivessem uma resolução, né, um final feliz. Mas não sei, né? Quem sabe? Talvez tenha, talvez não. Mas se tiver, depois que eu ler os livros, eu volto aqui pra contar pra vocês. E volto pra dar minha opinião. Mas assim, super recomendo esses 3 livros. Essa série é muito, muito, muito boa. Se eu ainda não convenci você, né? Me deixe convencer você nesse momento, que essa série é muito boa. E se você gostou desse vídeo, dá um curtir, se inscreve no meu canal. Por enquanto eu não monetizo nada, mas vai que um dia eu resolvo, né? Sei lá. Eu adoro quando eu olho lá no YouTube e tem mais inscritos, assim, né? Ai, tem inscritos no seu canal. Às vezes eu nem consigo ver quem é, porque as pessoas não liberam pra você ver quem tá se inscrevendo no seu canal, mas tudo bem, não tem problema. Eu vejo que tem mais inscritos lá e eu fico louca de feliz. E me animo pra fazer vídeo, porque não é fácil. Um dia eu vou fazer um vídeo aqui de como é difícil pra mim fazer vídeo pro YouTube. Vou fazer. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.